Olá, nosso vídeo irá exemplificar duas práticas de análise térmica. Termogravimetria, que é o TGA, e uma de calorimetria diferencial de varredura, que é o TSC. TGA é um processo contínuo que pode envolver a variação de massa de uma amostra em função da temperatura, varredura de temperatura, ou em função do tempo em uma mesma temperatura, que seria o processo isotérmico. As principais aplicações de TGA são ponto de fusão de polímeros, pureza de amostra, decomposição térmica de substâncias, pirólise de diversas substâncias, determinação de umidade, teor de voláteis e de cinzas, estudo cinético de reações e de curva de adsorção e desorção. A escolha do cadinho é de acordo com a amostra. Por exemplo, para metais, o cadinho deve ser de alumina e não de platina, pois do contrário, o metal pode fundir junto com a platina e acoplar. Os principais interferentes, tanto para TGA como para DSC, são a taxa de aquecimento, a atmosfera, a geometria do forno e o porta-amostra. Na prática de TGA, a gente utilizou esse equipamento aqui, que é o TGA 50 da Shimatsu, que é composto por uma balança, que é aqui atrás, tem um forno que fica dentro desse acoplamento e pelo termoparo de platina. O cadinho foi utilizado também para fazer a análise, também foi de platina. Analisando o gráfico gerado na análise de TGA, podemos observar que, primeiramente, o oxalato de cálcio é desidratado. Posteriormente, temos a formação do carbonato de cálcio e do óxido de cálcio, pela perda de CO2. Em cada etapa, o termograma nos fornece o ponto de fusão inicial, o ponto de fusão final, o valor de massa perdido e o percentual correspondente. O termograma deixa claro que a última etapa é a formação do óxido de cálcio, pois, como podemos ver, não há mais perda de massa e temos um patamar constante. Outra prática realizada foi de DSC, que é a calorimetria diferencial de varredura. Ela mede a variação de entalpia entre a amostra em análise, sendo usada uma amostra inerte como referência ou padrão. As principais aplicações de DSC são a determinação das temperaturas de transição em polímeros, que seria a temperatura de transição vítrea, temperatura de cristalização, temperatura de fusão e também medidas quantitativas, que seriam calor específico, calor de fusão, calor de reação e calor de cristalização. Nos instrumentos de DSC, de fluxo de calor, que foi o que a gente utilizou, a diferença entre os fluxos de calor para a amostra e para a referência é medida enquanto a temperatura da amostra é variada a uma taxa constante. O fluxo diferencial de calor para a amostra e para a referência é monitorado por termoparos. O fluxo diferencial de calor entre as duas panelas é diretamente proporcional à diferença entre as saídas das duas junções e dos termopares. Nessa prática, o cadinho também foi escolhido de acordo com a amostra. Por exemplo, se for uma amostra líquida, será necessário um cadinho mais fechado. O cadinho pode ser fechado numa prensa ou então fechado manualmente. Na prática, foram usados cadinhos de alumínio. A outra prática realizada foi de DSC. Utilizou-se esse equipamento DSC-60 da Shimatsu e aqui dentro ele tem um forno. Nesse forno, a amostra fica na direita e o cadinho de referência fica na esquerda. E aqui tem um compartimento que é utilizado para colocar nitrogênio líquido para atingir temperaturas negativas. Nesse caso, seria de menos 140 graus Celsius. Esse equipamento ele vai de menos 140 graus Celsius até 600 graus Celsius.
O gráfico fornecido pela análise de DSC nos mostra também o ponto de fusão inicial, o ponto de fusão final do polipropileno e também o valor de energia perdido para este polímero em duas unidades diferentes.